Dessas 94 mil reclamações recebidas no ano passado, 64 mil diziam respeito à cobertura assistencial. Essa é a evolução nos últimos anos, 2011, 12, 13. 13 a gente teve um pico, foi realmente fora da curva, né? Você vê que em 2014 nós já voltamos aos patamares de normalidade do que é recebido. Sempre, obviamente, são muito mais pedidos de informação do que reclamação, é assim que tem que ser, né? Aliás, tem que ter uma diferença maior entre os gráficos. E aqui também a distribuição de demanda por reclamação e informação. O que a gente usa, o nosso instrumento de resolução extrajudicial de conflito de mediação, que esse ano foi inclusive premiado pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, um dos 5 melhores projetos do país em 2014 em modernidade de serviço público, é a ANIP. A ANIP é a Notificação de Investigação Preliminar. A gente tenta se colocar ali no meio, entre a operadora e o consumidor. A gente tenta atuar naquele momento que está acontecendo uma primeira divergência entre um e entre outro. Nós temos um índice de resolução de 85%, que vai ter um gráfico aqui que vai passar para vocês. Desses, o que significa 85%? Eu fiz a conta aqui. Ah, está aqui. Significa que 81 mil pessoas, o ano passado, tiveram o seu problema com o operador de plano de saúde resolvido através da ANS. 81 mil pessoas. Considerando que a quantidade de demanda geral que a gente tem na justiça, que engloba a saúde pública e privada, que se a gente considerar só a privada, não é, de novo, nenhuma presunção dizer que a agência está fazendo muito para evitar a judicialização da saúde privada no país. E a gente pretende fazer cada vez mais. Nosso papel é esse, sim. A gente não tem... a Juliana falou de manhã, a gente tem que multar porque a gente tem que multar, sim. A gente tem que multar quando acontece uma infração comprovada. Agora, se a gente tem a possibilidade de, numa fase pré-autuação, compor um conflito, não existe nenhuma razão racional para não fazer isso. Ao contrário, o que a gente precisa é incentivar que cada vez mais pessoas busquem o atendimento da ANS. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a ANIP, porque esse é o nosso xodó, né, da agência. É onde a gente está conseguindo, de fato, induzir o comportamento do mercado. A aplicação de multa, por si, ela já se provou inútil. São 15 anos que a agência tem de atuação e autuação, e ela, por si, já mostrou que não faz nada. O mercado não reage a uma multa, ele reage, ele vai lá, bate na porta e reclama. Essa multa está muito alta, é desproporcional, tudo que já foi dito aqui. É isso que acontece quando tem uma saga, né, de autuação, vamos atrás para autuar. Não induz mudança de comportamento, ao contrário do que nós temos visto com a ANIP. Né? As operadoras se mobilizaram, elas se efetivaram os recursos, alocaram pessoas para atender a ANIP. A gente tem relatos de várias operadoras que montaram setores inteiros só para prestar esse atendimento. E nós temos a retaguarda também. A gente tem uma gerência geral estruturada para isso, que está sempre de portas abertas. A minha gerente geral está aqui, a Bárbara. Ela está sempre lá de portas abertas para receber e orientar a operadora. A gente tem, eu não estou vendo, o meu sistema não está abrindo. Liga lá que a gente vai uma por uma, se for necessário, para abrir e para mostrar. O nosso interesse é fazer com que isso funcione. Então, o que é a ANIP? A ANIP é a resolução extrajudicial de conflitos da ANS. É um processo de trabalho que é totalmente automatizado. Significa que a gente não tem papel. Por isso, até o prêmio de inovação. A gente tem a central, telefone... deixa eu falar na ordem, senão minha apresentação vai ficar toda esquizofrênica. Tá vendo? Já é o negócio. Qual é o nosso objetivo? É resolver extrajudicialmente, né? Evitar que isso se processa judicialmente e extra-administrativamente também. Nosso objetivo é diminuir, sim, o número de processos sancionadores também. E nós temos um passivo de 50 mil processos sancionadores em curso dentro da diretoria de fiscalização. Então, vocês imaginam o que seria se não houvesse a ANIP, né? Se essas pessoas não fossem orientadas ou não tivessem seus conflitos compostos antes, aonde nós estaríamos. Então, esse é o nosso objetivo, redefinir o processo de trabalho da fiscalização da ANS para sair de um modelo arcaico e entrar na modernidade do que pode ser, incrementar a eficiência do trabalho
implementar uma metodologia de análise de demanda de reclamação de consumidor. Cada vez as nossas análises estão mais aprofundadas, porque cada vez mais as operadoras nos prestam melhores informações. Isso é uma parceria. A gente também não funciona sem a operadora do nosso lado. Né? E conferir maior legitimidade, transparência à ação regulatória. Isso começou em outubro de 2008, essa ideia da ANIP. Ela começou como... Era um grupo de trabalho, que era uma coisa só piloto, e as operadoras podiam ou não fazer parte. Era opcional, porque demandava sistema, era feito por troca de e-mail, uma dificuldade terrível de conseguir comunicação. Só que isso foi começando a dar certo, e ela se transformou em obrigatória, e agora, em março de 2014, ela incluiu as demandas não assistenciais, que é muito importante também. A gente está hoje focado falando de cobertura assistencial, mas a gente tem muita demanda de reajuste, de rescisão unilateral indevida, até demandas menores, de não entrega de livro, de carteirinha, essas coisas todas vêm parar com a gente. E rede, né? Reclamação de rede é um sucesso também na Central. A partir de março de 2014, ela passou a ser totalmente automatizada, ela serve para não assistencial Então, como eu falei, antes ela era só assistencial, ela passou a ser assistencial e não assistencial, que engloba tudo que não é assistencial, na verdade, é por exclusão a classificação. Né? É assistencial, o que não é, vai para a próxima, é mais fácil. E aí o que não se enquadra nenhuma nem na outra, que por incrível que pareça acontece, e aí a gente, de fato, é obrigado a abrir processo direto, que é, por exemplo, operadora sem registro atuando. Então, como é que funciona a ANIP? Não vou seguir aqui, não. Está muito complexo os desenhos. Todas as demandas que entram na agência via consumidor, elas hoje entram obrigatoriamente via ANIP. Isso significa que se o consumidor for ao vivo no núcleo, ele não pode reclamar? Pode, só que o atendente lá vai entrar e vai cadastrar na ANIP. Esse é o nosso sistema, é a forma que nós trabalhamos agora. Os atendimentos continuam presenciais nas 12 unidades da agência, até porque a gente tem um público cativo, a gente tem um público avesso à tecnologia, que são os idosos. Né? A gente tem que ter o posto de atendimento, garantir o atendimento desse público. E no telefone e no site. São 3 formas de entrar em contato com a gente. O site é só entrar, fazer um cadastro, e o telefone é só ligar. Nosso maior número de demandas absoluto é por 0800. Não tem nem comparação com o resto. É onde realmente entra a demanda. Essa demanda é cadastrada. Na primeira, o atendente faz uma triagem para dizer se aquilo é uma reclamação, se é uma informação. Como vocês viram, a maioria das pessoas está atrás só de entender o que está acontecendo. Ela não está ali para mais nada, ela só quer entender. E quando entra por reclamação, aí eu vou botar o desenho, fica dentro do site da agência um espaço para as operadoras. E as operadoras, até onde eu sei, todos os dias baixam lá, entram e olham quantas NIPs elas têm, porque é a partir desse momento que o prazo delas começa a correr. Então, ela tem um prazo de 10 dias úteis para responder à NIP. Dentro desses 10 dias úteis, a gente tem a possibilidade de reconhecer que houve uma reparação voluntária e eficaz. O que significa? Significa que realmente não tinha rolado a cobertura antes, né? Não tinha saído, mas saiu. Então, para a gente está bom, resolveu. Né? O consumidor está satisfeito, está todo mundo feliz, a gente resolveu. Não é exatamente o mesmo peso. Né? Quando é por RVE, a gente classifica para monitoramento. Quando a demanda é encerrada por reparação voluntária eficaz, ela vai para a amostra do monitoramento da garantia da qualidade da assistência. Mas é com peso menor, porque, afinal de contas, a demanda foi resolvida. E ela tem 10 dias para apresentar para a gente tudo que ela tiver de defesa. Esse é o grande momento, porque depois a demanda passa para... A gente pergunta ao beneficiário se ele foi atendido. Aqui está o que a operadora deve colocar nessa resposta. Ela pode colocar o que ela quiser, ela coloca tudo via site, não é mandando papel para a gente, ela faz upload da documentação e a gente abre no nosso sistema dentro da DIFIS, que é a Diretoria de Fiscalização.